É incrível como a Conmebol faz de tudo para prejudicar o Fluminense, né? Acabou de chegar uma notícia aí que o Fluminense está sendo multado por um valor exorbitante por algumas coisas que aconteceram. Eu quero conversar com você sobre isso, Tricolor, porque, cara, parece brincadeira, né, cara? O que o Fluminense já recebeu de multa nessa Libertadores, cara, meu Deus do céu, cara, acho que deve chegar quase na casa aí de 1 milhão. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo. Também quero falar com você sobre a atualização do Luiz Henrique, o caso do Luiz Henrique. Vamos falar também sobre o jogador aí que vai jogar, que joga num time que a gente vai disputar na Recopa aí contra eles na Recopa, que tá deixando o time. Vamos falar também sobre uma revelação aí desse caso do Caio Paulista, que apareceu uma informação que a gente não sabia. Tudo isso muito mais nesse vídeo. Então vamos lá pro vídeo, mas antes de começar, Tricolor, pô, eu queria te pedir aquele favor, se você puder realmente, se você gosta dos meus vídeos, se eu tenho trazido para vocês informações aí que você não sabia, eu peço que você dê um like, só dê um like nesse vídeo que vai me ajudar pra caramba a chegar a tricolores, mais tricolores como eu, como você, e também vai me motivar para conseguir continuar produzindo bons conteúdos, beleza? Então vamos falar sobre essa situação aí complicada da Conmebol e mais uma multa que ela aplicou no Fluminense e um valor assim bem generoso, bem grande e cara, é complicado, né, cara? Fluminense aí que saiu vitorioso nessa última Libertadores, que a gente tem muito a comemorar disso, mas tiveram algumas situações aí que fez com que o Fluminense tivesse que pagar umas multas muito grandes, muito elevadas e, cara, eu tô trazendo isso pra você com grande tristeza porque é bem complicado, cara. É bem complicado pra gente que já tem um orçamento bem limitado, apesar que desse ano a gente ter despontado aí, ter batido o recorde, mas é complicado. Então vamos falar dessas multas aí. Isso porque o Fluminense aí vai ter que pagar R$ 96 mil porque infringiu um artigo aí disciplinar e esse artigo trata-se da ordem e segurança nas partidas e faz alusão aí ao uso de sinalizadores e como o Fluminense já tinha recomendado que não era para a torcida usar sinalizadores, então o Fluminense vai ter que pagar aproximadamente R$ 96 mil por causa de principalmente o uso de sinalizadores. Outra multa que o Fluminense vai ter que pagar seria uma multa de R$ 48 mil por violar outro artigo de questões de segurança. Então, mais uma vez, aí enquadraram o Fluminense num artigo aí desse código disciplinar e o Fluminense vai ter que pagar R$ 48 mil com respeito a um código que é relacionado à segurança. O Fluminense também vai ter que pagar R$ 24 mil por violar outro regulamento que fala sobre o tamanho das bandeiras que poderiam ser usadas no estádio, no caso do Maracanã, e também o uso de hastes nessas bandeiras. Então, assim, cara, coisas, uns detalhes, nada a ver que os caras querem, tu vê que os caras querem realmente aplicar multa para manter o dinheiro lá com eles, né? Eles não querem dar o dinheiro todo que o Fluminense tem direito. Então, o Fluminense sendo multado por usar haste nas bandeiras e por causa de um tamanho aí que tá fora dos padrões aceitos pela Conmebol para usar no estádio. Lembrando que tudo isso é sobre a final, né? A final da Libertadores. E outra multa também de R$ 28 mil para reembolsar as cadeiras que foram quebradas no Maracanã. Então, assim, quem será que quebrou cadeira no Maracanã, cara? O Fluminense saiu vitorioso, saiu bem pra caramba e ainda quebraram cadeiras, os torcedores quebraram cadeiras, cara. Então, assim, é bem complicado e isso tudo aí totalizou um valor de R$ 200 mil, aproximadamente R$ 200 mil que o Fluminense vai ter que pagar entre esses valores aqui. Então, cara, é bem complicado. Eu acho que isso aí, a Conmebol, o interesse dela na realidade é querer tirar dinheiro o máximo possível, porque na realidade esse dinheiro nem chega pra gente, né? O dinheiro que chega pro Fluminense no final já com esses valores descontados, o Fluminense vai receber R$ 200 mil a menos por esses eventos que aconteceram aí na final da disputa da Libertadores. Então, bem complicado e eu fico bem chateado com isso. Então, vamos falar agora sobre um jogador aí da LDU, que é o time que a gente vai disputar a Recopa agora em fevereiro de 2024. Esse jogador está deixando a LDU, isso mesmo. Se trata aí do Paulo Guerreiro,
que é um jogador de 39 anos, que jogou aí no Corinthians, naquela disputa que o Corinthians teve naquela temporada incrível do Corinthians de 2012, que eles ganharam também a Libertadores e ganharam o Mundial, coisa que a gente achou que fosse ganhar, que estava muito parecido com o Corinthians, nossa temporada parecida com a do Corinthians, mas a gente não conseguiu ganhar o Mundial. Então o Paulo Guerreiro, um atacante perigosíssimo e tá deixando a LDU. Então, assim, ele, de acordo com o jogador, ele não quis fazer a renovação de contrato com o time, a LDU. E isso é muito bom pra gente, né? Porque o Paulo Guerreiro é um atacante muito perigoso, um atacante muito competente, apesar dele já estar com uma idade avançada. Ele é muito competente e quanto menos o time da LDU tiver bom, né? Melhor pra gente, porque a gente vai poder aí finalmente exorcizar esse outro medo, esse outro mal que a gente tinha, que era de não conseguir vencer a LDU. Então o Fluminense vai disputar contra a LDU a Recopa, e a Recopa vai começar dia 21 de fevereiro, e vai ter que seria o jogo da ida lá em Quito, e 28 de fevereiro é o jogo da volta no Maracanã. Então assim, vamos ver se finalmente a gente consegue ganhar desses caras, porque a LDU tá com um time muito fraco. Eu vi a final da Sul-Americana entre a LDU e Fortaleza, então não tem pros caras, cara. A LDU tá muito fraca e o Paulo Guerreiro não tava jogando nada, mas sem esse jogador referência, eu acredito que eles vão ficar pior ainda. Então assim, vamos partir para cima desses caras pra gente ganhar mais esse título da Recopa, né? Então agora a gente também vai falar aqui sobre uma questão aí que foi revelada na negociação do Caio Paulista. Então, como eu trouxe para vocês aqui, o Caio Paulista está sendo vendido, né? Caio Paulista, que é jogador do Fluminense, estava emprestado para o São Paulo, está em vias aí de negociações no mercado, e o São Paulo queria fazer a compra do jogador, que estava emprestado até o final do ano, mas acabou não conseguindo fazer a compra do jogador, então o São Paulo desistiu da compra do jogador. E nessas negociações, como eu trouxe para vocês, o empresário do Caio Paulista, Eduardo Duran, fez algumas revelações do motivo porque o Caio Paulista não foi comprado pelo São Paulo, que o São Paulo tava meio que querendo diminuir o jogador para fazer uma estratégia de negócio, né? Então, nessa revelação, o Eduardo Duran falou que o São Paulo queria negociar o Caio Paulista fazendo um abatimento do valor, que era de aproximadamente da venda do Caio Paulista de 18,9 milhões de reais, 9 milhões, vamos arredondar. Então o São Paulo queria abater por uma dívida, eu trouxe para vocês aqui, que tinha uma dívida que o São Paulo queria botar em mesa para descontar desse valor. Então agora foi revelado qual era essa dívida. Essa dívida é referente aí ao empréstimo que o Fluminense tinha feito com o jogador Hudson, o volante Hudson. Então, o Fluminense tinha feito um empréstimo aí junto ao São Paulo, do jogador Hudson, que já nem joga mais no Fluminense. E então, o Fluminense ficou devendo aí para o São Paulo um valor aproximado de 2 milhões de reais. E o São Paulo queria descontar desse valor aí, dos 18 milhões, esses 2 milhões que o Fluminense estava devendo ainda para o São Paulo. Então, assim, cara, revoltante, né? Para quem não se lembra aí do volante Hudson, que teve uma lesão grave aí de ligamento, o Fluminense teve que ficar com o jogador um mês a mais aí após o tempo de contrato do jogador para o jogador se recuperar. E no final das contas, o Hudson acabou se aposentando. Ele entrou na justiça contra o Fluminense por justamente dizer que o Fluminense não deu os devidos cuidados que ele sofreu aí da lesão dele, sendo que o Fluminense estendeu o contrato dele para ele melhorar e estar apto para o futebol assim que ele terminasse aí o tempo dele de empréstimo do Fluminense. O Fluminense estendeu esse prazo e ele se recuperou, e o Hudson entrou na justiça para querer ganhar aproximadamente 1,5 milhão de reais, porque ele tinha se lesionado do Fluminense. Então assim, cara, além do Fluminense ter sido punido, né, com um jogador ruim, do meu ponto de vista era ruim, e que processou o Fluminense ainda ficou com uma dívida de 2 milhões aí junto ao São Paulo, e o São Paulo queria usar esse valor para abater no valor da compra do Caio Paulista. Então, cara, uma situação duplamente ruim, né? Triplamente, sei lá quantas vezes ruim, de um jogador ruim, que ainda de má índole, e ainda que a gente ficou devendo São Paulo 2 milhões de reais. Bem complicado isso, mas essa foi mais uma informação que acabou saindo desse caso do Caio Paulista aí indo para São Paulo, que acabou não indo para São Paulo e provavelmente vai para o Palmeiras.
Então, a informação final que eu queria trazer aqui para você, Tricolor, é sobre a atualização do Luiz Henrique. Isso mesmo, Luiz Henrique, que está em vias de negociação com o Fluminense e também está com negociação aí com o clube rival, o Clube da Lagoa. A gente tem a atualização atualizada aqui que o Fluminense oficializou a proposta de trazer o Luiz Henrique por empréstimo por uma temporada, ou seja, um ano, junto aí o Real Betis, que é o time dele lá na Espanha. Então o Fluminense oficializou essa proposta junto ao Betis. O Betis está analisando, até agora não foi dada nenhuma resposta. Lembrando aí que o Betis ele teria o interesse inicial de fazer a venda do jogador. Então, assim, o interesse do Betis não é fazer um empréstimo, mas como o Flamengo entrou pedindo esse empréstimo e o Fluminense também tem interesse no jogador e o Fluminense só tem condições de fazer por empréstimo, o Fluminense achou por bem tentar fazer essa aquisição por empréstimo durante um ano e parece aí que tem muitos outros times aí também que entraram aí com propostas e não somente times brasileiros, como o clube aí da Lagoa, como também um time europeu, e a informação foi dada aí que o Luiz Henrique teria prioridade em ficar na Europa. Eu acredito também que o jogador foi para a Europa agora há pouco tempo e não seria interessante para ele voltar para o Brasil, né? Então parece que a prioridade do Luiz Henrique seria realmente permanecer na Europa, e se tiver alguma proposta do mundo europeu que seja interessante para ambas as partes, a tendência é que o Luiz Henrique fique lá no mundo europeu. Então, assim, eu acho muito difícil, meu ponto de vista, que eu acho muito difícil o Luiz Henrique vir para o Fluminense. E também a informação que foi traga aí é que o Flamengo fez uma proposta muito mais atrativa do ponto de vista aí do time atual do Luiz Henrique, do Real Betis, do que do Fluminense, mas o Fluminense tem como argumento aí, tem como arma que o Luiz Henrique gosta do Fluminense, né? Tem amor e paixão pelo clube, de acordo com ele. Então isso poderia pender para o lado do Fluminense. Então o Luiz Henrique poderia vir para o Flamengo, em vez de ir para o Flamengo, ir para o Fluminense por causa disso. O Luiz Henrique já declarou que ele é tricolor de coração e ele nunca jogaria no time rival. Então isso poderia pender a nosso favor. Mas a questão é que a prioridade dele seria jogar na Europa, e a prioridade também do time Real Betis seria fazer a venda do jogador e não por empréstimo. Lembrando que o Real Betis aí comprou o Luiz Henrique por aproximadamente 71 milhões de reais, e o Real Betis quer pelo menos não perder tanto aí nessa negociação, quer pelo menos conseguir um valor aí para não sair tanto aí no prejuízo desse investimento, para tentar recuperar esse investimento. Então essas são as informações. E também o Real Betis ele tem interesse em desfazer do jogador porque ele quer liberar uma vaga aí de jogadores estrangeiros. Então, assim, é certo que o Real Betis não vai ficar com o Luiz Henrique, mas seguindo a ordem aí de prioridade, a prioridade primeiramente seria vender o jogador. Caso ele não consiga, ele vai tentar emprestar o jogador. Então, o empréstimo aí, de acordo com as informações, a prioridade do Luiz Henrique seria ficar na Europa ainda, o que faz totalmente sentido. E se não acontecer nenhuma proposta boa de empréstimo ou de compra do jogador, aí sim ele iria ver se ele viria voltar para o Brasil. E a prioridade, teoricamente, seria o Fluminense, apesar que a proposta do time da Lagoa foi melhor que a do Fluminense. Então, mesmo assim, ele viria porque ele, de acordo com informações, ele tem amor ao clube, ele é tricolor, então ele viria para o Fluminense. Então, o vídeo de hoje foi esse, tricolor. Espero que tenha atualizado você com as informações, e se você gostou do vídeo, eu peço que você dê o like e também considere-se a possibilidade de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos tricolores, beleza? Vamos, tricolores!